O ano de 1992 foi um ano muito complexo na história venezuelana. Aconteceram nesse mesmo ano 2 tentativas de golpe de Estado, 2 rebeliões cívico-militares, como foram chamadas por seus autores, que tiveram grande impacto no país. Em 4 de fevereiro a primeira e em 27 de novembro a segunda. Mas o que talvez ninguém imaginasse é que, durante esse segundo levante de novembro, enquanto os aviões Bronco duelavam nos céus de Caracas, ao mesmo tempo, uma tragédia se desenrolaria nas sombras. Naquela mesma madrugada, sob circunstâncias não esclarecidas até hoje, numerosos presos de um famoso presídio da capital do país começam a sair de suas celas em um aparente motim. Evento que se transformaria em um massacre fatal que ficaria para a posteridade. Como o massacre do Retén de Catia, um centro penitenciário a oeste de Caracas, que nas proximidades daquela tentativa militar, acabou sendo testemunha de uma história traumática que abriria grandes questionamentos para a nação. Acompanhe-nos para conhecer a história do que aconteceu no Retén de Catia naquela madrugada e manhã de 27 de novembro de 1992, assim como os mistérios que ainda persistem sobre o caso. Quem fala é Reinaldo José Carrillo Vilches, isto é a Nova Enciclopédia. Convido vocês a apoiar curtindo o vídeo e comentando, pois sempre lemos tudo. Ativando as notificações no sininho, se inscrevendo, é claro, no canal e compartilhando este material com todos os seus conhecidos no WhatsApp, nas redes sociais e em qualquer outro espaço. Sem mais delongas, vamos começar a história de hoje. Para entender aqueles acontecimentos em Catia, que abalaram a psique venezuelana naquela época, é preciso dissecar o agitado contexto histórico daquela Venezuela. Em 1992, a Venezuela vinha em franco declínio. A nação, antes exemplo democrático e próspero nas décadas de 60 e 70, em meio a ditaduras na região, já vinha há tempos afundando em pobreza, dívidas, inflação, violência e caos político. Os anos dourados da chamada Venezuela Saudita, de Carlos Andrés Pérez, tinham ficado no passado, e a Venezuela já não era mais o milionário da América, como costumavam dizer no exterior. As receitas do petróleo financiaram um Estado e uma economia com cada vez mais encargos, gastos e compromissos, que com o tempo seriam incapazes de sustentar. Enquanto partidos e elites político-empresariais se envolviam cada vez mais em escândalos democráticos. Nesse sentido, durante os anos 80, o aparato econômico da democracia do petróleo foi desmoronando. As respostas de governos como o de Luiz Herrera Campins e o de Jaime Lucente são insuficientes para estabilizar a economia cada vez mais desajustada. Controles cambiais, congelamento de preços, desvalorizações e negociações infrutíferas da dívida externa agravam uma grave crise econômica, que se faz sentir através da escassez de produtos básicos, da perda do poder aquisitivo e do aumento desmedido da pobreza. É nesse momento que, nas eleições de 1988, Carlos Andrés Pérez é eleito presidente pela segunda vez. Em um país muito diferente daquele que ele governou na década de 70, o novo governo lança reformas econômicas e políticas chamadas de Grande Virada ou Pacotão por críticos. Esse programa tinha como principal objetivo liberalizar e estabilizar a economia do país sob os parâmetros do Fundo Monetário Internacional. E a resposta a esse programa não demorou, com uma explosão social. Além disso, incentivado pelas organizações inimigas do governo de Carlos Andrés, com uma série de distúrbios que depois seriam chamados de El Caracazo. Iniciando em 27 de fevereiro de 1989, era o início de uma guerra contra Carlos Andrés Pérez e o sistema bipartidário. Não só por parte de amplos setores da população, mas também de importantes grupos políticos e econômicos que começam a conspirar contra ele.
Nesse cenário de crise e instabilidade, destaca-se o Movimento Bolivariano Revolucionário 200, ou Movimento Bolivariano Revolucionário 200, liderado pelo então tenente-coronel Hugo Chávez Frias, que com alguns militares tenta tomar o poder com um violento golpe de Estado, em 4 de fevereiro de 1992. O golpe ou rebelião militar fracassam militarmente, mas aumentam a popularidade do líder insurgente e do movimento. Esse movimento, que apesar de muitos de seus líderes terem sido imediatamente privados de liberdade, organiza, em colaboração com o chamado Movimento 5 de Julho, uma nova tentativa de golpe de Estado prevista para a madrugada de sexta-feira, 27 de novembro de 1992. No mesmo dia, em meio à violência que sacudia o país, ocorrerão os acontecimentos do posto policial de Kátia. Antes de continuar a história do massacre, vale perguntar: como era o posto policial de Kátia e em que situação estava? Para o dia 27 de novembro de 1992, o sistema penitenciário venezuelano não se destacava exatamente por sua excelência. Sofria de uma grande quantidade de problemas típicos das prisões latino-americanas, mas que também eram reflexo da situação geral da nação. Havia uma forte superlotação e aglomeração nos principais centros de detenção. Havia múltiplos casos em estado de atraso processual. E apesar das reformas, como a Lei do Regime Penitenciário de 1981, o sistema penitenciário se encontrava em um estado crítico, do qual o retém de Kátia não escapava. Oficialmente chamado Internato Judicial dos Flores Kátia, o retém de Kátia era um centro penitenciário localizado na paróquia Sucre, a oeste de Caracas. Erguido no governo de Raul León e inaugurado em 1966. Sua capacidade original previa um máximo de 600 detentos e foi concebida como uma prisão para os condenados por crimes comuns. No entanto, com o passar do tempo e com o aumento progressivo da população e do crime na Venezuela durante a democracia, o presídio de Kátia passou, com a aprovação das autoridades, a receber todo tipo de criminosos em número acima de sua capacidade máxima. De modo que, em 27 de novembro de 1992, data do massacre, o presídio de Kátia abrigava o número de 3.618 detentos, mesmo quando sua capacidade máxima era de 600 pessoas. Como já mencionamos, as proporções e a fama que esse presídio adquiriu fizeram com que ele ganhasse o apelido de Monstro do Oeste. Os detentos viviam amontoados, cercados de excrementos e fezes, dormindo no chão e empilhados como cadáveres ainda vivos. Em alguns andares, a água suja que vazava de cima cobria as pernas dos presos. No pátio da detenção, a quantidade de resíduos sólidos e lixo era tanta que essa área recebia o nome de Bairro Sujo. E talvez o mais significativo seja que o controle da cadeia ou do presídio já fazia tempo que não estava mais nas mãos dos guardas ou das autoridades estaduais, mas sim nas mãos das quadrilhas organizadas que ali viviam e impunham sua lei com sangue e fogo. O tráfico de drogas, o tráfico de armas e de álcool faziam parte do dia a dia, enquanto a violência era onipresente nas 2 torres de concreto que constituíam a infraestrutura do presídio. Só os mais fortes sobreviviam, e os fracos só tinham 2 opções: se submeter ou morrer. As celas, feitas para 12 homens, abrigavam até 50. A falta de higiene aumentava as doenças. A tuberculose, a diarreia e as infecções de pele eram comuns, e o atendimento médico era um luxo que poucos podiam ter. Parecia que os presos iam para aquele lugar para morrer lentamente. A situação era uma bomba relógio, e o Estado não parecia saber como resolvê-la. Assim, o dia 27 de novembro de 1992 foi o dia em que finalmente se abriram as portas do inferno no presídio de Kátia. Apenas no dia anterior, 3 detentos ficaram feridos com a demolição de um muro que desabou e os machucou. Um exemplo do estado absoluto do centro penitenciário, prestes a viver um de seus episódios mais cruéis. Voltemos à madrugada de 27 de novembro de 1992.
Os membros do movimento 5 de Julho, associados ao Partido Bandeira Vermelha, junto com elementos das Forças Armadas, colocam em prática o plano traçado. Às 4h30 da madrugada, tropas saem do forte. Tiúna tomam o canal da Venezolana de televisão e também assumem o controle das antenas retransmissoras da Rádio Caracas Televisão e da Venevisión. Canais onde transmitem uma mensagem gravada do tenente-coronel preso Hugo Chávez, chamando o povo e as Forças Armadas a se unirem à rebelião. A conspiração planejada estava em andamento. Segundo a versão oficial da época, por volta das 5 da manhã, quando a notícia do levante militar começava a se espalhar, os presos do presídio de Cátia começaram a gritar que o governo tinha caído. E, segundo relataram os guardas do local, os presos iniciaram uma confusão enquanto começaram a quebrar os cadeados das celas, dispostos a escapar ou iniciar um motim com facas e outras armas brancas. Enquanto, segundo outros testemunhos, ainda não esclarecidos, foram os próprios guardas que começaram a abrir as celas, assegurando à população carcerária que estavam em liberdade. Supostamente dando-lhes voz de lei, futebol, mas com Alberto Sanagustin. Além de que, talvez, nunca se saiba a versão exata, o certo é que, diante dessa situação complexa e perigosa que estava se desenvolvendo no presídio, os guardas do retém recebem a ordem explícita de fechar as portas das unidades administrativas, esconder as chaves e pegar as espingardas. À medida que a situação vai ficando cada vez mais fora de controle, com mais presos saindo de suas celas e chamando para a fuga, o diretor do presídio de Cátia, Eloy Morá, chama unidades da Guarda Nacional, que chegam e assumem parte do controle do retém. Enquanto mais forças de segurança do estado chegavam, os presos tentam escapar em direção ao rio Guairi, algo que alguns conseguem, segundo relatos da imprensa. E é aqui que começa a violência. Cerca de 485 agentes da Polícia Metropolitana e da Guarda Nacional, portando 126 armas de fogo, iniciam uma ofensiva a partir de diferentes pontos, atirando de forma indiscriminada com armas de fogo contra a população carcerária do presídio. Os testemunhos dizem que o auge da ação ocorreu durante a manhã. Na mesma manhã, lembremos que os golpistas sobrevoavam aviões Bronco pela capital da Venezuela, bombardeando o Palácio de Miraflores e a base aérea La Carlota, mergulhando o país, especialmente Caracas, em angústia e caos. A ação dos agentes da polícia deixaria até então, segundo cifras oficiais, 63 mortos, 53 feridos e 28 desaparecidos. Segundo números extraoficiais, os mortos podem ter passado de 100 ou até 200. De acordo com as investigações do Corpo Técnico da Polícia Judiciária, que foram feitas posteriormente, todas essas mortes ocorreram como resultado de disparos de arma de fogo. E em várias autópsias dos cadáveres, ficou evidenciado que muitos desses detentos foram assassinados pelas costas ou pela lateral. Por sua vez, a tentativa de tomada do poder pelos militares insurgentes fracassa. Os rebeldes se rendem por volta das 16 horas, mas a intervenção no posto de controle segue, pois entre os dias 28 e 29 de novembro chegam 500 efetivos da Guarda Nacional para pôr fim à violência dentro da prisão. Embora o número oficial tenha sido fixado em 63 mortos, como já mencionamos. Fontes extraoficiais, como declarações do então governador do Distrito Federal, Antônio Ledesma, sugerem que, na realidade, houve entre 100 e 200 mortos, dos quais nunca se falou. Explicações e teorias sobre o bloqueio de Keiti surgiram ao longo dos anos. O próprio Ledesma argumentou, embora sem provas nem evidências sólidas, que aqueles eventos estavam estreitamente relacionados com uma estratégia dos insurgentes daquele 27 de novembro de liberar mais de 3.000 presos do bloqueio, para gerar inquietação e incerteza, facilitando a consumação do golpe. Mas isso nunca foi comprovado. Outras teorias sugeriram que os presos aproveitaram a situação do golpe, e seja com cumplicidade ou não, de alguns guardas tentaram escapar de um presídio cujas condições já eram infernais. Seja como for o caso, no dia 27 de novembro, o monstro do Oeste tirou a vida de um grande número de pessoas.
em fatos que até a presente data não foram totalmente esclarecidos, e nos quais o próprio Estado venezuelano qualificou como desproporcional sua resposta a esses acontecimentos. E após esses fatos, o que ocorreu com os responsáveis e envolvidos? A realidade é que os fatos do presídio foram rapidamente encobertos pela poeira da indiferença, e os responsáveis por aquele tiroteio jamais responderam perante a justiça. O país atravessava uma situação que favorecia para que aqueles fatos, seus responsáveis e as vítimas fossem esquecidos naquele sistema judicial venezuelano e ignorados pela política venezuelana, que tinha outras prioridades e outros rumos. As condições internas do presídio, apesar daquele massacre, continuaram sendo as mesmas de antes. Só após a visita do Papa João Paulo II, em 1996, as autoridades venezuelanas foram obrigadas a reconhecer o horror ocorrido. Em 9 de fevereiro daquele ano, o pontífice fez um forte apelo às autoridades venezuelanas para que respeitassem os direitos humanos e a dignidade dos detentos. Essas palavras do Papa reacenderam o debate sobre o tema e acabou-se concordando com a demolição do presídio durante o governo de Rafael Caldera. Dessa forma, a demolição foi realizada em 16 de março de 1997, às 2h55 da tarde, quando o presidente apertou o botão que acionava. Os explosivos que fizeram desabar aquele lugar, que era considerado como o próprio inferno na Terra. No entanto, já naquele ano, a situação dos demais centros penitenciários do país era muito semelhante à do agora demolido Monstro do Oeste. O massacre do presídio de Katia foi um sinal dos tempos que o país vivia e foi um indicativo de um sistema penitenciário que não cumpria com as grandes metas, de ajudar a frear a criminalidade e de dar um tratamento justo e digno a todos que acabassem presos nesse sistema. Muito obrigado de coração a todos por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado e lembro que vocês nos dão uma grande força e uma grande ajuda, interagindo com o canal, deixando seus comentários, curtindo os vídeos, compartilhando o material nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço, e ativando o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez a todos e que Deus abençoe vocês.